Oi, turma, tudo bem? Espero que todos estejam super bem e super animados para a nossa primeira aula diferentona, né? Então, pessoal, vai ser um material, na verdade não vai ser uma aula, é um material que eu estou disponibilizando para vocês, para que a gente consiga estudar semana a semana o que a gente tinha programado de fazer nas nossas aulas teóricas. O primeiro assunto que a gente estudaria, né, depois da suspensão das aulas, seria citoesqueleto, que vocês sabem é o esqueleto das células, né? A gente já comentou que a célula ela precisa de ter uma membrana para se individualizar ou ser individualizada. Já ficamos aí um mês estudando a estrutura, funcionamento da membrana, alguns aspectos importantes, e agora a gente precisa entender um pouquinho como é feita a sustentação da membrana. Essa sustentação de membrana, a gente já viu, vai ser importante para a sinalização celular, para o englobamento de partículas, para a locomoção celular, para a fixação da célula no seu substrato ou em células vizinhas, enfim, para uma infinidade de coisas. Então, a partir de agora, a gente vai iniciar, então, o estudo dos componentes que formam o esqueleto celular. Nesse slide, a gente tem à direita a fotografia de uma célula que foi corada, né, e visualizada ao microscópio comum, microscópio de luz. No centro dessa célula, a gente consegue perceber uma região mais escura, que representa o núcleo. A gente vê o citosol corado clarinho em lilás no fundo da célula. Note que a gente não enxerga a membrana, porque a membrana a gente não consegue visualizar no microscópio comum, mas a gente consegue perceber o limite celular, quer dizer, a gente vê até onde o citoplasma vai, até onde ele chega, e ele só chega até ali porque existe uma membrana delimitando essa célula. Atravessando o citoplasma, a gente percebe uma trama de filamentos de diferentes espessuras. Esses filamentos são, em conjunto, ou formam em conjunto o esqueleto celular, são o citoesqueleto. Repara, tem alguns que são mais espessos, outros são mais fininhos, outros têm um direcionamento mais ramificado, vamos falar assim, outros já têm um direcionamento mais uniforme, paralelo, enfim. Esse conjunto de filamentos de proteína ou de estruturas proteicas de sustentação formam o citoesqueleto, como a gente já falou, e é formado o conjunto por 3 tipos de componentes proteicos: os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Nesse slide, a gente tem aí um somatório de fotografia feita em microscópio eletrônico e de desenho. Então, veja bem, são 3 os tipos de componentes que formam o citoesqueleto: microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos, que estão representados nesse desenho que foi feito à direita, cada um isoladamente, né? Então, percebam no primeiro desenho, no cantinho superior direito do slide, a gente observa, em rosa, uma trama de filamentos proteicos bem periférica. Essa trama é localizada logo abaixo da membrana plasmática, ou seja, logo adjacente à membrana plasmática, né? Abaixo ou acima, isso é relativo. E essa trama de microfilamentos, ela é bem delicadinha e é formada sempre pelo mesmo tipo de proteína. São actinas que formam esses microfilamentos. Então, vocês veem na parte esquerda do slide, na central e esquerda, um desenho em vermelho representando os microfilamentos de actina e uma fotografia na parte superior mostrando um microfilamento de actina visto na microscopia eletrônica num aumento gigantesco. No desenho, cada bolinha vermelha representa uma molécula de actina.
E aí a gente vê então que cada microfilamento é formado por um polímero de actinas, que a gente vai estudar a composição e a conformação em detalhes em slides futuros. Observando a figura do meio, de novo à direita do slide, a gente vê agora uma trama de filamentos que foram corados em azul. Essa trama representa a trama de filamentos intermediários. Nós já mencionamos os filamentos intermediários algumas vezes. Vocês lembram quando a gente falou dos desmossomas e dos hemidesmossomas? A gente comentou que eles são sustentados por filamentos intermediários. Então, observem como que nesse desenho, os filamentos em azul, eles migram para pontos específicos da membrana lateral, das membranas laterais das células e da membrana basal. O que o autor quis representar? Quis representar a trama de filamentos intermediários, reforçando os desmossomas e os hemidesmossomas dessas células que ele representou, que ele desenhou. Da mesma forma, na parte central do slide à esquerda, a gente tem uma fotografia feita na microscopia eletrônica, mostrando parte dessa trama de filamentos intermediários, e um desenho de um filamento intermediário. Nós vamos também estudar a composição, a organização dele em detalhes mais para frente nessa aula. E na parte inferior do slide, a gente tem a representação dos microtúbulos. Repara no desenho que os microtúbulos partem na célula de um ponto comum, que está localizado adjacente ao núcleo. O núcleo está representado em marrom e esse ponto comum está representado em verde claro. Essa região verde clara é chamada de centrosoma e é a região a partir da qual os microtúbulos se dispersam e percorrem todo o ambiente celular. Microtúbulos são componentes mais espessos do citoesqueleto, são os mais espessos, formados sempre pela mesma proteína. A proteína que forma os microtúbulos é chamada tubulina. E essas tubulinas polimerizam, formando cordões, e 13 cordões se associam para formar um tubo de diâmetro muito reduzido, daí o nome da estrutura microtúbulo, ok? Então, essa é uma visão geral do padrão de distribuição dos 3 componentes do citoesqueleto. Os microfilamentos na periferia da célula, os filamentos intermediários atravessando a célula em várias direções e se fixando sempre na face interna da membrana, em algum desmossoma ou em algum hemidesmossoma, e os microtúbulos irradiando a partir de um ponto adjacente ao núcleo em todas as direções das células. Nessa representação, olha o que o autor fez de interessante. Ele corou os componentes do citoesqueleto com diferentes fluorótropos. Então, ele corou as actinas com fluorótropo vermelho, as tubulinas com fluorótropo azul e os filamentos intermediários, as proteínas de filamento intermediário, com fluorótropo verde. E aí ele isolou essa coloração em diferentes células e em 2 dessas células ele usou os 3 fluorótropos ao mesmo tempo para a gente perceber o padrão de distribuição dos componentes do citoesqueleto. Aqui a mesma coisa, né? Mesmo tipo de evidenciação dos componentes do citoesqueleto. Outra fotografia muito bonita mostrando aí o padrão de dispersão desses componentes. Então agora a gente vai iniciar o estudo de componente por componente e vamos começar falando das características dos microfilamentos. Então os microfilamentos são os menores, os mais fininhos componentes do citoesqueleto.
Reparem que eles têm de 5 a 7 nanômetros de diâmetro. Isso é muito, muito fino, né? E visualmente a gente não consegue distinguir, por exemplo, um microfilamento de um filamento intermediário, porque eles têm espessura muito próxima que a nossa acuidade visual não permite fazer a distinção através da espessura. Então, toda vez que a gente quer identificar um componente do citoesqueleto, a gente precisa fazer alguma marcação para a proteína que compõe esse componente. Então, se eu quero observar a quantidade e o padrão de dispersão de microfilamentos numa determinada célula, eu preciso marcar as actinas de alguma maneira e aí eu consigo observar. Por exemplo, eu posso produzir um anticorpo para a actina, acrescentar a esse anticorpo um fluorótropo, igual foi feito nas slides anteriores, por exemplo, um fluorótropo vermelho, incubo minha célula com esses anticorpos por um determinado tempo e depois eu vou observar, lavo para tirar o excesso de anticorpo e depois eu observo isso no microscópio de fluorescência. Essa é uma possibilidade para se observar componentes que visualmente a gente não consegue distinguir, ok? Bom, a gente já comentou que os microfilamentos são sempre formados pelo mesmo tipo de proteína. Essa proteína é chamada actina. É uma proteína de estrutura terciária, então é uma proteína globular que tem muita afinidade de ligação uma com a outra. Então, quando a célula produz essas actinas, percebam, a actina é proteína citosólica, então ela vai ser produzida pelos polissomas livres. E assim que elas são liberadas no citosol, a tendência é que elas polimerizem formando filamentos de actina. Então, para formar um microfilamento de actina, a gente precisa de 2 filamentos de actina que se associam e se interagem aí, formando uma estrutura enrolada em hélice. Vocês vão ver no próximo slide, no desenho. E uma característica muito importante que a gente tem que falar sobre os microfilamentos é que eles são instáveis. O que significa isso? São estruturas que se formam e se desfazem o tempo todo. São estruturas que não necessariamente mantêm o mesmo comprimento o tempo todo. São estruturas que podem crescer ou que podem diminuir de tamanho, dependendo da necessidade da célula. Isso é muito importante. Os microfilamentos de actina são instáveis. E vimos que essa estabilidade ela é produtiva, ela é positiva para a célula, porque, dentre outras coisas, dá para a célula capacidade de adaptação. Agora, existem drogas, existem substâncias que, ao entrar em contato com o citoplasma, estabilizam as moléculas de actina, não deixam as moléculas polimerizarem ou despolimerizarem dos microfilamentos. E com isso, a capacidade de emitir pseudópode, de fagocitar, de pinocitar e, de maior interesse, de se dividir, elas ficam estagnadas, certo? Então, por exemplo, se você tem uma célula que está em divisão celular, está num processo de divisão, se ela estiver num meio tratado com citocalasinas ou faloidinas, ela não vai conseguir terminar a telófase, ela não vai conseguir fazer a citocinese. E toda vez que uma célula fica parada num ponto da divisão celular por muito tempo, ela entra em apoptose. Então, essas drogas estabilizadoras são usadas, junto com outras, obviamente, para tratar tumores, diminuir as células tumorais, induzindo aquelas que estão se dividindo naquele momento a entrar em apoptose.